É muito fácil você abrir a tela do seu celular ou a tela do seu computador e ver coisas bonitas aqui de Portugal. Ouvir e ver coisas lindas aqui em Portugal. O que faz com que você pense que Portugal não tem problema, que Portugal não tem dificuldades, que Portugal é a sétima maravilha do mundo, e isso não é verdade. E eu posso provar isso para você. Você pode abrir o seu YouTuber e você vai ver a quantidade enorme de vídeos falando que Portugal, venha para Portugal, Portugal é a sétima maravilha do mundo, Portugal é o terceiro país mais seguro do mundo. É verdade. Mas Portugal tem criminalidade? Tem criminalidade. Portugal tem assalto? Tem assalto, e eu já vivi isso na pele. Então, assim, é muito fácil você querer vir morar num país porque ele não tem crimes, porque ele não tem assalto, porque eles não têm bairro social, que é considerado, vamos dizer assim, favela. Claro que é uma favela, vamos dizer assim, organizada, mais decente do que as favelas do Brasil. Essa é a realidade. Então, eu senti a necessidade de fazer um vídeo mostrando, sim, que Portugal tem problemas, que Portugal tem favela, sim, chamado bairros sociais, que o governo se organizou de forma melhor, né, do que o governo do Brasil para poder organizar isso. O que o governo fez? Na década de 70, na década de 80, essas pessoas que não tinham condições financeiras, muitas dessas pessoas vêm da África, de Moçambique, Angola, Cabo Verde, ou até mesmo os ciganos, que aqui em Portugal tem muitos ciganos. Essas pessoas de baixa renda, o que eles faziam? Invadiam um terreno, construíam suas casas lá nesses terrenos e foram considerados como bairros de lata, porque a construção que eles faziam nas casas deles eram de lata, né? Pegavam aquelas placas de lata e construíam uma casinha. Então o governo se organizou fazendo um conjunto de apartamentos e aí se formou os bairros sociais. Só que esses bairros sociais, alguns são bonitinhos, organizados e outros não. E existem outros bairros que ainda não foram realojados essas pessoas que moram lá, como eu vou mostrar hoje aqui nesse vídeo para vocês. Como eu falei, nesses bairros existem sim pessoas trabalhadoras. Por exemplo, no Brasil tem várias favelas. Nas favelas não só moram bandidos, não só moram ladrões. Nessas favelas existem pessoas trabalhadoras. Nessas favelas existem pessoas do bem também. Aqui em Portugal é a mesma coisa. Então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês 8 bairros sociais e vou falar um pouquinho de cada um deles. O primeiro bairro que eu quero mostrar para vocês é o bairro social chamado Bairro da Bela Vista. Esse bairro fica num lugar chamado Setúbal, aqui em Portugal. O bairro da Bela Vista, ele foi criado em 1980, tendo sido realojadas famílias residentes em barracas e de refugiados das ex-colônias. Desde então, o bairro tem sido palco de vários desacatos, sendo que um deles, mais conhecido, ocorreu a 7 de maio de 2009, quando os moradores desse bairro se revoltaram contra a PSP. PSP aqui é como se fosse a polícia militar, né, do Brasil. Então, esses moradores, eles se revoltaram contra os policiais aqui porque eles alegam que os policiais mataram um morador desse bairro. Então eles fizeram um tipo de um motim, né? Isso daí ficou muito, como não é uma coisa muito comum aqui em Portugal, isso ficou gravado na mente de muitas pessoas. E esse bairro, né, da Bela Vista ficou conhecido, né, como esse grande motim de 2009. O próximo bairro social que eu quero falar para vocês, o segundo bairro, se chama Chelas. O bairro de Chelas é um bairro social que fica mesmo no centro de Lisboa. E muitos dos taxistas não chegam até lá, principalmente os entregadores de alimentação, como o Glovo ou Uber Eats. Se for falar, né, que é o bairro de Chelas, eles não entregam, porque é um bairro social, um bairro ocupado principalmente por moradores africanos, pessoas que vêm da Guiné-Bissau, Angola, todos os países da língua portuguesa na África. Então é um bairro de pessoas dessa etnia e é um bairro considerado violento. Então, se você for pegar um táxi e falar, olha, o bairro de Chelas, provavelmente
realmente ele não irá te levar. O terceiro bairro considerado muito perigoso aqui em Portugal, diferente dos outros onde o governo realojou essas pessoas, o nome desse bairro é Bairro Jamaica, fica no Seixal. No Seixal é como se fosse Rio-Niterói, né? Tem uma ponte que divide. Então, é assim, Lisboa tem a ponte, né? 25 de abril, e do outro lado fica o Seixal. É um bairro muito perigoso mesmo. Só que esse bairro, como eu falei, diferente dos outros bairros onde o governo construiu, né, um conjunto de apartamentos e realojou essas pessoas, esse bairro Jamaica, ele foi ocupado. Teve uma ocupação desse terreno e até hoje, o governo não tomou nenhuma providência quanto a realojar essas pessoas. E eu vou mostrar para vocês. O bairro Jamaica ocupa, na maioria das vezes, imigrantes de países africanos de língua portuguesa, existindo pessoas que viviam no bairro há mais de 20 anos. Os prédios inacabados foram ocupados por pessoas de baixa renda que não tinham condições de comprar casas e que aguardam até hoje essa movimentação do governo, que o governo só promete e não cumpre realojar todos esses moradores. Então esse é o bairro Jamaica, gente. O governo até hoje não tomou nenhuma providência para realojar todo esse pessoal, para ter condições de vida melhor, para ter, né, um futuro melhor, porque nesses bairros existem também muitas crianças que vivem lá e muitos trabalhadores também. Mas é um bairro considerado muito perigoso por falta de condições, vamos dizer assim, para essas pessoas viverem aqui em Portugal. Agora eu vou falar de um bairro chamado Bairro Portugal Novo, que fica aqui em Lisboa. Esse bairro foi construído na década de 70 por uma cooperativa de habitações que, no entanto, faliu e por isso encontra-se hoje numa situação confusa no que diz respeito a quem é o proprietário dessas habitações, que tem atualmente um elevado grau de degradação e abandono. O bairro Portugal Novo é um bairro muito confuso para o governo. Por quê? Existia uma cooperativa que fez, então, construiu esse bairro. Só que essa cooperativa faliu. Então, ninguém sabe quem é o dono. É um bairro, quando você passa ali por perto, parece que é um bairro abandonado. Você vê fogueira acesa dentro do bairro. Você vê muitas portas e janelas com um pedaço de madeira. Janelas tapadas assim com um pedaço de madeira. Existe muita invasão nesse bairro de pessoas idosas que faleceram. Aí o apartamento ficou fechado. Aí o que acontece? Vai uma pessoa lá, invade esse apartamento e mora e fica tudo por isso mesmo. Muitas pessoas que pediram também empréstimo para agiotas ali do bairro, por isso que há tanto crime também. E outros tipos de contravenção que existe nesse bairro. Então, esse bairro é um bairro que fica em Lisboa. Eu já passei por esse bairro, parece um bairro abandonado e que, infelizmente, o governo não faz nada para mudar a realidade dessas pessoas que moram nesse bairro. Bom, agora eu vou falar de um outro bairro chamado Quinta do Mocho. Esse bairro fica em Loures, aqui em Lisboa. A ocupação do bairro começou na década de 70, com imigrantes vindo das antigas colônias. Hoje, o bairro tem 90% dos habitantes de origem africana. Uma coisa que marcou muito nesse bairro foi um conflito que houve entre as gangues, duas gangues rivais, que originou de uma morte de um rapaz com cerca de 20 anos de idade. Como isso não é comum de acontecer aqui em Portugal, ter tiroteio, briga entre gangues, então quando acontece isso num bairro, fica marcado, né? Como eu acabei de falar para vocês. Esse bairro, Quinta do Mocho, ficou conhecido como essa briga entre as gangues, resultando na morte de um rapaz de 20 anos de idade. O próximo bairro que eu vou falar para vocês se chama Cova da Moura. Ela fica na Amadora. Sendo que a Amadora, as pessoas quando falam assim, você mora onde? Ah, eu moro na Amadora. Nossa, lá é perigoso. Existe na Amadora vários bairros e um desses bairros chama-se Cova da Moura. Esse bairro realmente é um bairro muito violento, mas não quer dizer que toda a Amadora seja assim também violento, porque eu conheço alguns bairros lá da Amadora, inclusive tem um shopping que eu gosto muito de ir na Amadora, que não é tão violento assim, ou não é violento, mas a Cova da Moura realmente é violenta e eu vou mostrar para vocês agora. Esse bairro de construção de casas
clandestinas, teve ocupação maciça em 1977. Hoje, a sua população é jovem, com 75% dos habitantes terem origem cabo-verdiana. É um bairro conhecido pelas ligações de tráfico de drogas e de armas, e o relatório associam-se a muitas criminalidades verificada em Lisboa. E antes de falar os dois últimos bairros, eu quero deixar uma coisa bem clara aqui para vocês, principalmente vocês portugueses que gostam de assistir os meus vídeos, mas às vezes não concordam com muitas coisas que eu falo por aqui. Quero dizer que esse vídeo, eu fiz esse vídeo para os brasileiros que querem vir morar aqui em Portugal e não tem esse tipo de informação, que eu acho muito válido falar que Portugal não é um mar de rosas, não tem sempre flores aqui em Portugal, que tem problemas sérios, problemas sociais, problemas de ocupação. Então eu me sinto na obrigação, como uma comunicadora aqui, eu me sinto sim na obrigação de falar que aqui em Portugal existe sim bairros sociais, existem pessoas pobres, assim como no Brasil. Então não é nenhuma ofensa, eu não estou aqui para ficar falando mal do país que me acolheu tão bem. Eu apenas quero retratar para vocês uma realidade que muitas das vezes, e até da TV ou do rádio ou qualquer meio de comunicação aqui de Portugal, não passam isso. Então eu quero deixar claro isso, que esse vídeo foi feito para os brasileiros que muitas vezes vêm para cá enganados, achando que tudo é um mar de rosa, que não tem problema, que não tem nada. Tem e tem muito. Só quem vive aqui em Portugal, só quem passa os perrengues aqui em Portugal sabe do que eu tô falando. Beleza? Bora lá então para os dois últimos bairros sociais aqui de Portugal. Bom, e o penúltimo bairro que eu vou falar para vocês também fica na Amadora, chamada Bairro Casal da Mira. Quem vive nesse bairro, onde foram realojadas mais de 700 famílias que viviam sim em barracas, sente ainda o preconceito constituído por um bairro problemático, mas trabalha já para um bairro melhor. O realojamento desse bairro aconteceu nos anos de 2004 e 2005, dando casa a milhares de pessoas que viviam em barracas. E o último bairro social que eu vou falar para vocês chama-se Quinta da Princesa, que fica no Seixal. Ele foi inaugurado há 30 anos e é um bairro social onde várias nacionalidades se cruzam, com a esmagadora maioria dos habitantes a serem de origem africana. O bairro ele foi notícia em 10 de dezembro de 2008, porque alguns dos moradores mantiveram presos 5 rivais da Cova da Moura, guardado por cães da raça Pitbull. O caso ficou conhecido como cárcere privado e resultou de um ajuste de contas por moradores daquele bairro que eram traficantes de drogas. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu fiz esse vídeo para mostrar para muitos de vocês que entram lá no meu direct do meu Instagram perguntando se Portugal tem favela, se Portugal tem criminalidade. E sim, Portugal tem criminalidade, como qualquer país. Portugal tem problema social, sim. Mas sim, Portugal continua sendo um dos países mais seguros para se viver. Portugal, sim, é um país onde a qualidade de vida transborda mais do que esses tipos de problemas sociais que tem aqui no país. Eu espero que vocês realmente tenham entendido a mensagem que eu quero passar para vocês. Eu digo isso porque eu sei que vai existir muitos comentários, principalmente dos portugueses, dizendo que eu estou falando mal do país. E isso não é verdade. E é isso, gente. Um beijo pra vocês, não se esqueça de deixar aquele like, tá bom? E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal, tá bom? Para receber todas as notificações também, ative o sininho e ó, tchau!